especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana, nossa Rádio Católica 89.7, Ponta Grossa, Paraná. Você ouvinte, eu na terça passada falei um pouco sobre uma pessoa que tem os traços e que tem a necessidade enorme, gigantesca mesmo, de estar sempre com as pessoas, de estar fazendo com que, se envolvendo, falando, pegando, ela é mais pegajosa, coisa assim. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês casais, para vocês terem um olhar um pouquinho, às vezes, melhor um com o outro realmente, ou para você como ser humano que está sozinho, o quanto isso é difícil para quem não gosta de que você pegue, né? Tem as pessoas conforme o traço de caracteres não gostam. Então, para você casal e que entre vocês, o cônjuge um de vocês, não gosta muito desse grude, de estar junto, de não ficar todo o tempo juntos assim. Como fazer e como faz? E o quanto isso pode adoecer o casal, quanto isso pode adoecer um dos cônjuges por causa dessa necessidade. E se o casal for exatamente o que eu falei na terça passada, um tem a necessidade muito grande de estar com o outro. E hoje eu vou falar dessa pessoa que chega a doentar por precisar estar mais junto com o outro. Não que ele não goste, talvez essa pessoa que eu estou falando hoje goste muito mais, ama muito mais do que aquela pessoa que eu falei na terça passada. Mas a forma dela, o formato, os padrões de funcionamento, o que ela tem de vida, como ela foi milenizada, como ela cresceu, de que forma ela se desenvolveu, tem a ver conforme ela se sente hoje. E gente, você rádio ouvinte, não é difícil de repente começar a entender, porque eu já falei muito, uma vez falando, sempre falando aqui de novo, de quanto é importante fazer essa análise, de você fazer essa terapia comportamental comigo. Para quê? Para que essa sensação de estar avançando pro lado de quem não é tão pegajoso, ou de estar deixando a desejar pro lado de quem precisa muito desse carinho e desse amor, vem a partir do conhecimento. Quando você sabe seus padrões de funcionamento, sabe os padrões de funcionamento do seu cônjuge, tudo isso elimina, tudo isso passa, tudo isso muda. E isso fica bem claro na relação quando eu tenho casais e eu vejo o quanto eles têm essa dificuldade e o quanto facilita quando eles sabem um pouco mais de cada um e o quanto cada um olha para dentro de si e diz assim: poxa, eu fiz isso mesmo, mas eu não sabia que o outro não gostava disso, ou vice-versa, né? Você está sendo sufocado o tempo todo no seu relacionamento. É um peso silencioso que aperta o peito e bloqueia, inclusive, a respiração da sua alma. Parece estar pesado. Às vezes, o excesso de presença do outro, o grude constante, se transforma em uma prisão emocional. Uma sensação de posse que você acha que o outro tem sobre você. Às vezes não é. Às vezes é uma necessidade de estar com você e você não tem essa necessidade de estar tanto presente nessa sensação de grude. Veja, quando você olha ao redor, parece que todo mundo tem espaço, liberdade, leveza, enquanto você se sente travado, cercado, prestes a querer sumir e desistir de tudo. Olha só, a ponto de às vezes desistir de um casamento, desistir de uma pessoa ou desistir de alguma situação. Essa sensação de estar sempre grudado pode levar o pensamento doloroso de desistências, inclusive de um apagamento da sua vida, dessa forma de vida que você tem com essa pessoa. Veja só como é difícil. Quando eu falava na terça passada, o abandono de um lado e hoje o excesso do outro lado. Essa sensação também nos deixa com a saúde com problema. Ou seja, não é saudável, por um lado, você querer distância, né? Porque é uma necessidade tua, e por outro lado, querer precisar mais afeto, porque é uma necessidade do outro. Mas você, rádio ouvinte, eu sempre digo assim, talvez você, rádio ouvinte, você está ouvindo muito do que eu falo,
e às vezes está fazendo pouco daquilo que você poderia fazer por você, ou seja, para começar fazendo uma consulta comigo, para entender melhor essa relação de vocês, para viver mais leve, para viver mais com essa sensação de que eu estou me cuidando, mas eu também estou cuidando do meu companheiro, da minha companheira. Então, você deve estar ouvindo muito, deve estar entendendo muita coisa, mas o mais importante disso tudo, faça esse investimento, vai lá, faça uma consulta comigo para você começar a entender-se e entender vocês. Isso é muito importante. Então, antes que isso também antes que isso também não se torne mais saudável, ou antes que isso também se torne o último passo, ou você não aguenta mais o outro. E às vezes não tem nada a ver com isso, tem a ver com esse espaço que um precisa e dessa necessidade de estar junto que o outro precisa. Quando esse relógio começa a engrenar, a vida a dois começa a surgir de verdade. Esses sentimentos não surgem por acaso, são reflexos de padrões de funcionamento profundamente enraizado em cada um de vocês parceiros. Isso vem desde o útero da sua mãe até aproximadamente seus 7, 8 anos. E o outro, com o seu jeito de se relacionar, acredita estar sendo atencioso, presente e carinhoso. Veja bem, você não gosta de estar nesse lugar muito junto. Aí você se afasta. O outro pode estar achando que esse afastamento tem a ver com você. Você vai lá e gruda mais ainda. Olha a situação de casais. Essas pessoas têm como viver junto? Não tem casal que não tenha como viver junto. Mas quando você souber como você funciona e como seu cônjuge funciona, é claro que tudo muda. Tudo muda por quê? Porque você vai entender o que o outro tem de bom e de agradável e o que você tem de bom e de agradável. E olha a Rádio 20, tem gente que às vezes eu faço análise e aí elas dizem assim, mas esse aí não sou eu. E eu te garanto sim que não é você aqui agora no que você está fazendo. Mas quando você começa a viver um pouco daqui 2, 3 meses, você começa a se sentir leve, confortável. Por quê? Porque realmente foi assim que você deveria ter sido a vida inteira e não foi. E agora você vai começar a ser esse cara ou essa mulher. Então, muitas vezes ter esse olhar. O outro, veja, o outro acreditando que está te ajudando, mas para você isso soa como invasão e sufocamento para você. Olha que dificuldade. E você, Rádio Mi, tenta resolver esse conflito sozinho. Vê se você consegue. Não vai conseguir pelo seguinte, isso eu vejo em casais. Sabe por que vocês não conseguem resolver? Porque eu quero dizer para o meu cônjuge que deveria ser assim, assim, assim. O cônjuge vai querer dizer que deveria ser assim, assim, assim. Talvez um dos dois esteja mais ou menos vivendo dentro daquilo que são os traços dele e o outro não. Então, estão no livre-arbítrio? A partir da análise comportamental, você também vai trabalhar no livre-arbítrio? Sim, mas a seu favor e a favor do seu cônjuge. E não mais contra um ou contra o outro, ou um contra o outro e o outro tentando ajudar de uma forma diferente, né? Então, tentar resolver os desafios sozinho é um desafio maior ainda, pois cada novo esforço parece empurrar ainda mais no mesmo buraco, no mesmo ciclo. Você se sente invadido e o outro não entende a intensidade, a presença, achando que está ajudando. Esse que é o pior. É que a gente sempre tenta ajudar, mas está ajudando em que lado? Está ajudando a sufocar ou está ajudando a cuidar? Mas se eu não sei, eu também não estou errado em estar fazendo errado, porque eu não sei. Por isso que eu digo, Rádio 20, faça esse investimento, vai lá, faça sua consulta, começa a ter esse primeiro entendimento. Vocês casais brigam menos, vão ter uma vida mais saudável, vão ter mais fé, vão ter mais confiança, vão ver um Deus diferente, vão ver uma situação muito mais feliz. Por quê? Quanto mais harmonioso, mais fácil uma fé, uma espiritualidade nesse lugar. Quanto mais no grito, no tranco ou na discussão, menos a espiritualidade está nesse lugar. Então, isso que é importante. E o pior é que não sabe ou por onde começar. Assim teremos duas pessoas entristecidas. E pessoas entristecidas vão para onde? Para o doentio. E quando vão para o doentio, vão para onde? Para a ansiedade. A ansiedade te leva para onde? Para uma depressão. E que pode virar o quê? Uma doença. Então, sempre estou falando aqui de novo. Doença, poucas doenças são existentes. A maioria são provocadas por ansiedade, por depressão.
Então, ter esse cuidado é muito importante. Sem ajuda, a chance de sair desse labirinto emocional é pequena. E é como gritar em silêncio esperando que alguém ouça. Olha essa frase aí. Muitas vezes essa é a grande verdade entre casais. Um tá gritando em silêncio querendo que o outro ouve. Ou realmente estão gritando de verdade e acham que dentro dos gritos alguém vai ouvir. Não vai dar atenção. É aí que a terapia comportamental começa o caminho eficaz da volta de vocês ter uma vida boa. A partir do conhecimento dos traços de personalidade, dos modos de defesa e da forma corporal que cada um desenvolveu desde o início da sua vida, torna-se possível compreender não apenas o que se sente, mas por que você sente o que você sente. Essa sempre é a pior parte. Por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo? Por que eu me sinto assim? Quantas vezes isso já aconteceu para você, Rádio Ouvinte? Você sabe, tudo muda. E olha, na terapia não há julgamento. Atendo o homem, ouço, não há julgamento. Atendo a mulher, ouço, não há julgamento. Há sim a possibilidade e com certeza de vocês entenderem muitas encrencas, muitas discussões e muitas desavenças que vocês já tiveram. Às vezes tem casais que olham um para o outro e começam a ter pena de si e do outro, de tanto que fizeram maldade sem perceber e atrasaram suas próprias vidas sem querer. Por quê? Porque realmente não estavam entendendo esses passos. A partir do conhecimento dos traços, então você tem essa evolução da sua vida, esse lado que você pode estar ajudando. Ao entender os traços, cada um pode finalmente enxergar o outro além das atitudes aparentes e sim enxergar que o formato do nosso corpo explica como nossa mente funciona. Então, os parceiros que antes se sentiam sufocados vão descobrir, sem ter medo, sem perder as possibilidades, o que é realmente viver sabendo como você funciona como ser humano. E é uma pessoa que começa a ter uma relação melhor. O que vocês, como casal, precisam fazer? A realidade diz que em torno de 60% de separações não precisariam acontecer se as pessoas soubessem como elas funcionam, porque elas vão ter na outra relação praticamente as mesmas dificuldades que tem nessa. Só que às vezes numa outra relação elas se tornam mais quietas, elas se colocam isso mais para dentro, vão adoecendo também nesse sistema de que precisam ficar mais quietos. E você vai entender que o seu desejo de espaço, no caso, quem não gosta muito de grude, o seu desejo de espaço não é rejeição para com o outro. Veja bem, não é rejeição, mas é um pedido legítimo de autonomia. Essa consciência abre espaço para uma nova forma de pensar, agir e principalmente de sentir, de estar com o outro. O relacionamento deixa de ser uma guerra de interpretações para se tornar um lugar de cura e conexão. Veja, então enquanto você não sabe qual o seu funcionamento ou do companheiro, se vocês realmente têm um funcionamento que atrita muito vocês, que cada um tem um controle muito alto, tem uma necessidade de estar nesse controle, e aí não deixa o outro viver. Ou muitas vezes nós mulheres queremos estar mandando muito nos nossos companheiros, queremos que eles realmente sejam o que eles são para ser, provedores, cuidadores, mas às vezes a gente também deixa eles muito nesse lugar de quase mãe, ou o homem de quase pai desse cônjuge. Isso não funciona, não é assim que funciona, não é mandando, é vivendo e convivendo, ou como cada um é. Então, estar fazendo a sua terapia comportamental comigo é estar realizando um novo ciclo na sua vida, uma possibilidade de vocês não se separarem, porque a realidade é essa. Separar custa muito mais caro do que você entender a sua vida, muito mais caro. E às vezes você parte para uma outra relação e você está com dificuldades igual. E principalmente, eu sempre digo assim, o que falta muitas vezes no casamento é você ter esse alicerce, esse início da situação. Hoje, quando você encontra alguns jovens e você fala assim, quantos anos você está casado? Tantos? Nossa, você aguenta tanto tempo. Não aconteceu contigo, Mauro, já? Bom dia agora? Né? Já
Às vezes a pessoa chega perto assim, quando você está casado tanto, nossa, mas como que você aguentou tanto tempo? Ou seja, hoje as pessoas estão um pouco mais para si só, deu no que deu, mas podemos ter um futuro bem triste por causa disso. Às vezes eu encontro pessoas que, se você for ouvir a história deles, eles têm 6, 7 irmãos, meio-irmãos, né? 6, 7 meio-irmãos, que chamam assim, não é meu irmão, é meio-irmão. Do lado do pai, mais uns 3, 4 meio-irmãos do lado da mãe. Essas pessoas vão vivendo nesse mundo. Daqui uma geração elas se encontram e aí de repente vão ter filhos. O sanguíneo é muito próximo. O que pode começar a acontecer na vida dos seres humanos? Será o que pode acontecer? A medicina sabe muito bem que vai acontecer algumas coisas e como nós vamos viver com isso. Ou então, para namorar, vão precisar fazer primeiro um teste sanguíneo, ver se podem namorar, né, Mauro? Talvez isso, porque não sabe que são irmãos primos, né, ali nessa segunda geração. Então, ter um pouco mais de cuidado, de viver essa vida. Então, muitas vezes, procurar ajuda. Como é lindo quando eu pego casais e que às vezes você olha para eles, você acha assim, nossa, vai ser difícil aqui ter uma reconciliação. E de repente, um deles acorda, sabe, aquele clique assim, entendeu os traços de caracteres? Já acorda assim, meu pai, eu preciso melhorar aqui, aqui e aqui. O outro já entende, não, eu realmente aqui eu já fiz muita besteira. E começa a entender, quando eu faço a sessão conjunto deles, eles começam a olhar um para o outro e filtrando as dores que cada um proporcionou na vida do outro. Começam a fazer uma filtragem sobre isso. E o quanto eles pensam em ter um maior cuidado para com eles. Então vamos lá, o tempo já está terminando. Terça-feira que vem eu vou estar aqui com o diácono Jefferson Sanches. Eu olhando a revista, o número 2 da Mãe da Divina Graça, eu vi ali quem é que fez esse logotipo do centenário. Eu já tinha convidado ele para falar sobre vocação, mas terça-feira que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa inspiração grandiosa dele ali. E falando entre vocês, casais, realmente, o excesso de proximidade para quem não gosta disso é muito difícil, também como a não aproximação de quem é oral é muito grande. Então, convido vocês para estar lá fazendo a sua consulta, 429-9992-0018. Até terça que vem!